Gente, bom dia a todos, a todas, né? A gente hoje vai falar e vai começar com uma temática que me é muito cara, que tem a ver com a minha trajetória de vida, né? Com a minha trajetória de carreira e portanto, eu tenho especial atenção com essa temática. A temática das africanas da África, ou das Áfricas, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, que a Juliana tinha me pedido para fazer a minha apresentação, né? Eu não fiz, eu passei direto e tal. Então, agora é um bom momento para eu falar um pouquinho da minha carreira. Tá? A minha carreira, eu trabalho, eu dou aula, quer dizer, hoje em dia eu estou aposentada, mas eu dou aula há uns 40 anos. É muito anos, né? Muito tempo para uma vida. Então, o que eu aprendi dessa vida e concluo hoje? Que a aula é mesmo paixão e acabou o assunto. É para quem tem e quer se dedicar a isso. Não é para qualquer um. Uma segunda coisa que eu aprendi é que eu também me dediquei à pesquisa. E eu tenho um espírito, sei lá, de família, uma coisa assim, de muitas viagens. Então, na década de 70, eu era uma estudante universitária, né, fiz curso de História no Rio de Janeiro, e me envolvi com o combate à ditadura. Então, em 75, 76, era tido que nós seríamos presos. Então, antes disso, eu e meu companheiro, nós saímos do país. Então, eu fui para Moçambique, onde eu passei 3 anos dando aula de História e fazendo pesquisa, e aprendi muito. Minha vida mudou completamente depois daqueles 3 anos morando em Moçambique. Foi de lá que eu vim e resolvi fazer um mestrado, mas ninguém falava de África no Brasil. Eu queria fazer um mestrado sobre África. Eu tinha feito graduação na UF, mas isso não existia, ninguém falava disso. Então eu fiz um mestrado solo, ou seja, meu orientador foi o Ciro Flammarion, mas ele também não sabia grande coisa de África, não tinha especialista no Brasil, dentro da academia. Então essa carreira solo mudou um pouco quando eu resolvi fazer um doutorado. Aí, meu doutorado foi também sobre África. Meu mestrado é sobre uma grande guerreira, que é a Rainha Ginga, né? Então, eu tenho uma produção grande sobre a Rainha Ginga. Para quem nunca ouviu falar na Rainha Ginga, é uma história de uma soberana no século XVII, na região de Angola, na região que hoje é Angola, né? No século XVII não existia Angola. E eu fiz o mestrado, depois fui fazer o doutorado sobre outra coisa, quando eu descobri que a Rainha Ginga não me deixou. Parece que depois de 15, 16 anos, ela baixou de novo e eu retornei à Rainha Ginga. Com outro olhar, com um olhar profundamente de gênero e de feminismo. E vocês encontram esses trabalhos, eles estão publicados, tá? Eu tenho livros, eu tenho muitos artigos sobre a Rainha Ginga. A Rainha Ginga é um bom exemplo para quem quer trabalhar a questão dos feminismos e de gênero, de como ela é abordada hoje, entendeu? Aquele primeiro momento da aula passada é exatamente isso, é entender e como essa Rainha Ginga atravessa o Atlântico e chega aqui. O maior produtor sobre o tema Rainha Ginga está no Brasil, tem uma produção imensa, tem muita coisa publicada, escrita, né? Muita coisa. Mas a intenção aqui é que depois desse filtro que nós passamos, que a gente possa ter um olhar mais crítico sobre a própria produção. Uma produção, como eu disse, ela tem raiz no local onde ela é feita e no momento. Então, essa Rainha Ginga, ela descreve, se você for fazer um percurso sobre essa produção,
Ela está no teatro, ela está no cinema, ela está nos quadrinhos, na história em quadrinhos, ela está em tudo quanto é movimento e cotidiano e relação da vida aqui no Brasil. Você faz um pouco da história ou da historiografia brasileira, de como ela foi abordada. Mas quando eu fiz o mestrado, não existia ninguém escrevendo sobre a Rainha Ginga. Eu fui a grande, a pioneira, e você carrega aí também, com o pioneirismo, a imaturidade. Então, depois de 20 e poucos anos, você refaz, inclusive, a visão de gênero e de feminismo. Então, isso está tudo nos meus escritos, né? Se alguém tiver interesse pela Rainha Ginga. Ela não morre, a gente não consegue acabar com ela, entendeu? Ela vem de geração em geração, ela revisita a gente. Quem se meter com ela pode acreditar, nunca mais se livra. Então, ela é exemplo para nós, é exemplo para os movimentos das mulheres de soberania. Ela é um grande exemplo de combate, de batalha. Como eu disse, quando eu voltei para o Brasil na década de 70, no final, já 80 é o quê? Abertura política, aí eu pude voltar, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer esse mestrado. E, como eu disse, eu fiz carreira solo. E deixei um pouco a Rainha Ginga e fui mexer com outras coisas. E a partir como eu também disse, eu morei muito tempo nesses países africanos de língua portuguesa. E eu também convivi intensamente com Angola. Sabe? Todo ano eu ia para Angola, voltava de Angola com amigos angolanos, aquelas coisas que entrou assim na sua vida e que dificilmente você tira se você for de cabeça, né? Para quem quer fazer carreira ou quiser estudar essas coisas, nunca mais tem volta. É mais ou menos assim, né? Como nunca mais tem volta para quem se mete a entender o que é gênero e feminismo. Não tem volta. Aí eu penso nessa minha extensa vida, que como na década de 70 a gente falava em questões feministas, né, ainda não era gênero, e eu chego agora, 2022, a gente tem uns problemas seríssimos de autonomia, de agressão, de ataque às mulheres. O que houve com esse feminismo que não deu conta? E a gente escuta muito, regrediu. Olha, aí eu cito a grande feminista, que é a Nancy Fraser. Ela diz, não regride, é porque o feminismo ele tem que ser para 99% da população. Se ele não atingir isso, ele vai regredir sempre. Então, o histórico dos feminismos no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, eles são históricos de feminismo para uma elite. Ele pertence, ele se transformou em elemento de opressão. Como eu disse, as agendas feministas foram sequestradas. É importante entender isso. Não adianta você ser feminista no seu local de trabalho, sabe, na relação com a família, porque eu sou feminista, eu vou reivindicar. O feminismo só tem sentido se ele for amplo, coletivo. Fora isso, você não transforma, você não leva as questões. Isso é o meu grande aprendizado e eu concordo com algumas teóricas quanto a essa visão. Eu acho que o feminismo tem que ser para toda a sociedade, todos e todas e todos. Não tem como ser um feminismo só para minha luta, minha vida, eu quero fazer uma carreira, esses caras não deixam, estão me impedindo, tem que lutar mesmo. Mas ele não vai mudar a cabeça de 99%. Então, o feminismo tem que ser 99%. Essa é a minha postura. Eu tenho outra postura, que é mais complicada ainda. Se você é feminista, se você gosta de trabalhar e classifica gênero como fundamental para a sua vida, não tem como não ser anticapitalista. Faça o que quiser dessa minha fala, mas é assim que eu penso. Tá? Não tem como você... o capitalismo
é predatório das igualdades, da desigualdade, da justiça. Então, como fazer esse enfrentamento? É para a vida toda? É, mas não esqueça, não é só para a sua vida. Não é para você ser uma mulher autônoma e emancipada. Você sozinha não faz o verão. Então você necessita de transbordar isso, sair. Então, o feminismo dentro da academia, eu percorri ele todo. Mas, ao mesmo tempo que eu estava dentro de uma universidade, que todos sabem é uma universidade elitista, é uma universidade para poucos, né? Mas a universidade é muito importante mesmo, as nossas universidades públicas. Elas trouxeram muitas transformações, elas colaboraram muito com isso, mas ainda tem muito o que fazer. A minha sorte, digamos assim, é que eu trabalhava essas coisas teóricas com meus alunos da graduação e da pós-graduação, mas, por outro lado, eu vivi muito, intensamente com os países africanos. E essa fala que eu tinha aqui não fazia sentido lá. Então, como você entender isso e penetrar nesse mundo, aí eu entendi que o meu feminismo dentro da universidade não basta. Meu feminismo para minha casa, para minhas relações pessoais, é fundamental, como eu disse, é de cama e mesa, né? Mas é importante que a gente saia desse mundinho que a gente se cerca. É isso que eu aprendi até hoje, sobre o feminismo, que eu continuo, me interessa muito o debate e as práticas dele. Então, a nossa prática não pode ser uma prática individual só. Ela tem que ser, para falar a verdade, ou isso retrocede. O retrocesso é isso, que não foi o feminismo de 99% da população. Foi um feminismo elitista, branco, de uma pequena parte da população que nós vamos chamar de opressoras, ricas, brancas, héteros, e traz para a gente essa visão que a gente acha que é uma visão, não, é uma visão interessante, progressista. Eles roubaram da gente as frases, as palavras, os vocábulos e nos enganaram. Bem, isso é o que eu penso antes de entrar no nosso tema aí, fundamental para mim hoje, né? Nessa apresentação, eu digo que eu trabalhei muitos anos, nesses anos todos aí da minha experiência acadêmica, com a história atlântica, mas sempre virado para a África, sempre priorizando a África, não o Brasil. E então eu estudei muito a questão da escravidão, eu estudei muito a questão da cultura da escravidão, das relações escravistas em África e de África para o Atlântico. E hoje eu já não estou nessa maré, eu mudei, né? Todo mundo muda, com o tempo você vai se transformando. E eu trabalho hoje com as questões de gênero, feminista, como perspectiva para outros estudos, por exemplo, o estudo de cidades, das questões urbanas. Esse é um exemplo. E o que eu aprendi com essas senhoras aí? Vamos ver. Eu gostaria que vocês lembrassem do ontem, né? Das datas que eu dei. Eu chamei a atenção, né? Eu falei que as datas eram importantes. Então, aqui em cima, esses 3 livros aqui, são livros que demarcam uma geração de pensadoras africanas. Agora, vamos lá pensar nas nossas gringas, aquelas que eu apresentei para vocês, que eu gosto muito delas. Que por exemplo, a Judith Butler. A Butler, em 90, ela joga assim uma questão de gênero e é uma pancada nos estudos até então. E a gente vai ver que em 1987, a Ife Amadilme já fala essas coisas que a Butler fala, que a Hemingway fala, que a Nancy Fraser fala. Mas por que não teve o mesmo tom?
Por que não atingiu esse público como nos atinge até hoje a fala dessas outras? Porque os canais são diferentes, né? Você pode, hoje em dia, muitas delas trabalham em universidades nos Estados Unidos, mas mesmo assim não tem essa ressonância, esse lugar tão explícito como o poder de uma teórica, filósofas brancas. Isso que vocês têm que perceber, como é importante cavar coisas para encontrar outras falas. Então, o contrário, o contraditório tem que estar sempre na nossa escrita, sempre, sempre, sempre. Então, essa primeira geração aí, que tem esse texto da Ife Madilme, que é um texto genial, eu adoro até hoje, né? Que é um texto que vai dizer assim, olha, na minha cultura, na minha terra, ela é nigeriana, né? Não tem isso não. Na minha terra, o homem pode ser chamado de ela e uma mulher pode ser chamada de ele. Na minha terra, os lugares na sociedade tradicional, por exemplo, era comum um homem, como ela diz ali, um homem ser filha. E também era muito comum um marido ser esposa. E o que vocês, feministas do Ocidente, pensam disso? Aí ela descreve toda essa tradição africana, que vamos chamar anti-abertura, né, do Atlântico, que constrói essa ideia de que cadê o lugar dele e dela? Aí, no Brasil, na historiografia brasileira, a gente tem um exemplo muito bom disso. Vocês já ouviram falar em Luiz Motti, um historiador da Bahia, que faz um estudo sobre o homossexualismo. Ele é um historiador dedicado a mostrar que está na história. Aí o que ele faz? Ele descobre, por exemplo, que nos estudos africanos, ele vai ler texto do século XVII, aí ele faz a seguinte descoberta: olha só, tem um indivíduo, tem um sujeito, tem um lugar dentro da cultura Ambundu, que é uma cultura do centro de Angola, que se chama Kimbanda, que ele se veste de mulher, atua como mulher, mas é um lugar masculino. Então, o que ele pensou? Bem, aí estão os homossexuais do século XVII. A partir dessa premissa, ele vai construir dizendo que os quimbandas eram aqueles que eram os homossexuais, já que o objetivo maior do texto dele era esse, né? Só que há um equívoco nisso. Achar que homens e mulheres eram dicotomias que existiam no século XVII entre os umbundos é achar que isso é universalista, né? Que, imagina, os umbundos pensavam igualzinho a gente no século XVII. Então, é a falta de conhecimento dentro dos textos que explicam as sociedades antes da abertura atlântica. Você não pode procurar o que é homem e o que é mulher. Como essas senhoras, essa primeira geração de feministas africanas, vão dizer, não é assim, não tem lugar. Não tem lugar do homem e da mulher. Mas o que é isso? Que bagunça é essa de ir ao ocidental, né? Não tem lugar, não tem essa dicotomia. Porque o lugar pode ser masculino ou feminino, ou não é nada disso. Pode ser ocupado por homens ou por mulheres biologicamente. Então, daí nasce uma grande crítica, e tem esse primeiro texto aqui, que é maravilhoso. Ela tem um artigo que vocês podem encontrar na internet. O livro é mais caro e tal, mas o artigo é bem interessante. Esse artigo, em que ela vai descrever essa população, esse modo de os lugares não estão determinados. Nos meus estudos, né, que eu li todos esses grandes testemunhos do século XVII, século XVIII, também mostram lá que quem inventou essa história de homem faz isso, mulher faz aquilo, é o Ocidente quando chega lá.
Então, com a abertura atlântica, essa sociedade vai ser desestruturada, vai se misturar valores, né? E a questão de ser homem ou mulheres passa a ser reivindicado pelos ocidentais que estão em contato com essa sociedade. E elas criam esse lugar de homens e mulheres, essa divisão dicotômica ocidental. Porque acreditar que no século XVII aqueles povos pensavam igualzinho a gente, por exemplo, o conceito de homossexual é novíssimo, é recente, é contemporâneo. Imagina se ele existia no século XVII. Então a ideia é vocês pensarem o que elas trazem de novo. Então essa geração primeira da Amadilme e da Ayoyume, elas, em 97, a Ayoyume lança a Invenção da Mulher. A Invenção da Mulher foi traduzido agora, tá? É um livro de 1997, traduzido agora para o português, muito recentemente. Mas esse livro, justamente porque ele tem essa trajetória toda, ele precisa ser criticado. Porque as sul-africanas fizeram grande crítica, né? A Desirée, por exemplo, aqui, faz uma grande crítica ao pensamento dela. Mas ele não deve ser lido, já que ele é criticado? Claro. Ele traz ideias que até agora não avançaram. Então, se vocês tiverem condições de ler pelo menos um capítulo da Ayoyume, por favor, leiam. Ela desmancha a ideia dessa dicotômica visão de lugar de mulheres, lugares de homem. Ou você é homem ou você é mulher. Não, agora a sociedade mais democrática, não, tem um lugar da diversidade. É diverso, não é nada, é diverso. É outra coisa. Então, todas essas questões que tocam a gente diretamente agora, é importante a leitura de um texto como esse. Ele, portanto, essas autoras, elas vão ser muito mais radicais do que as nossas colegas teóricas gringas, que eu tanto gosto, dos Estados Unidos. Às vezes é profundamente radical. E esse radicalismo é de 97, é de 87 e de 97. Então está junto com a trajetória do feminismo e a introdução em 80 das questões de gênero. Junto com essa grande transformação e crítica ao conceito ocidental e universalista de gênero, vão estar já as africanas. Então vocês devem desconfiar de mim, porque essa é a minha tendência, né? Então, é claro. Então essa primeira geração aí, a reinvenção de África, da perspectiva feminista, ou a invenção das mulheres, ou homens, filhas e maridos, mulheres, que são jogadas para o Ocidente como elementos de crítica a essas composições pequenas, rasas, de um enquadramento de homogeneidade construída sobre a sexualidade, nossos corpos, né? Sobre os corpos e nossos papéis dentro das culturas. Então, tudo isso está conectado para entender a essa crítica aí. Então, eu levo muito a sério essa crítica e trago para vocês e acho... Tem um grande problema, né? Tem pouca coisa traduzida. Mas a tendência agora é traduzir muito delas, né? Já que traduziram esse clássico. Professora, legal estar ouvindo a senhora falar sobre isso. Como? Assim, eu estou feliz de estar ouvindo a senhora falar sobre isso, porque a gente não encontra pessoas falando sobre feminismos africanos. Uma tendência muito nova no Brasil. E elas estão publicando em 97. Por que a senhora acha que demorou tanto para chegar para a gente aqui? Quer dizer, 97, 87, a gente está em 2022. Né? Por que a senhora acha? Claro que é a questão do racismo, isso é óbvio. Mas a senhora acha que o mercado editorial não está bancando esse tipo de publicação? Vamos comparar essas publicações delas com as publicações das nossas irmãs lá do norte, né? Elas têm muito mais publicações aqui. Onde as pessoas que se formaram com as questões do feminismo negro foram fazer mestrado e doutorado.
nos Estados Unidos, né? Mas onde essas mulheres estavam nessa época? Elas estavam lá em África. Mas hoje elas estão nos Estados Unidos. Mesmo assim, essa transparência é muito pequena. Então, eu acho que a tendência de falar desse assunto sempre vai ter isso, viu? Por quê? Porque esse assunto, ele incomoda demais. Ele te coloca na oposição. Vejamos, quando eu comecei a estudar o comércio atlântico de escravo, não tinha nada publicado. Não existia nada publicado. Aí, queiram ou não, vocês vão ter que saber que tudo que foi publicado, traduzido, de grandes historiadores, foram 20 anos depois de eu começar a trabalhar. Eu não tinha material para trabalhar em sala de aula. Então, você tem os vários trabalhos sobre a escravidão atlântica 20 anos depois. Então, quando eu falava essas coisas dentro de sala e não ter texto, era complicadíssimo. Eu tive embate, né? Vocês acham que minhas salas, minhas turmas eram fáceis? Era de gente levantar e sair de sala. Ou então de gente chorar dentro de sala, porque não é isso, não acredito nisso, não quero ouvir isso. Quando eu digo que a Rainha Ginga era uma grande traficante de escravos, isso não, tudo menos isso. A Rainha Ginga era perfeita. Então, esse lugar congelado da história africana que a gente colocou, ele vai ter que ser descongelado à medida que surgem essas traduções. Entenderam? Ela mexe, eu não estou falando nem que é gente que não se interessa por esse assunto, estou falando das pessoas que se interessam por esse assunto. Eu tive muito, já falaram que a minha escrita é branca, já falaram que, sabe, o que vocês quiserem, já falaram de mim. Justamente por trazer essas ideias, trazer uma Rainha Ginga que era comerciante de escravo. Hoje, quem é estudioso já sabe isso, né? Trazer a elite africana participando ativamente do comércio atlântico de escravo. Mas como? Um evento dessa magnitude, que é a escravidão atlântica, os africanos só ficaram lá sofrendo? Não, eles participaram ativamente, foram agentes. Tudo isso, vocês imaginam, há 30 anos atrás, né? A gente ficar em pé, assim, chorando, sair de sala, e eu ganhei bastante oposição, isso que eu digo, tem certos assuntos que você vira oposição. Então, esse tema, Daiane, ela é uma temática, assim, que mexe com as pessoas, porque o que a gente vai ver agora é que elas surgiram na mesma época do Ocidente, em termos de crítica à concepção de feminismo, de gênero. Muitas dentre elas rejeitam o termo gênero. Outras não, mantém, mas tem que ser refeito. Então hoje, e tem outro detalhe, né? Elas escrevem em inglês. Então teve muito mais divulgação do que chegar aqui no Brasil e do que, por exemplo, as de língua portuguesa na África, as de língua francesa, porque na França chega muito tarde o debate sobre a questão do comércio atlântico. Eu tenho um amigo francês que, assim, da minha idade, falou, eu não estudei isso, igual aqui, né? A gente não estudou isso, não sabia que a França tinha feito isso na África. Você não estudou na escola, se a sociedade não te dá espaço para você fazer isso, você se meter com isso, se meter na oposição. Então, ele veio aprender sobre essas coisas aqui. Então, a França vai por aí até pouco tempo. Agora que ela está se miscuindo, né, você está se desmanchando, né, você tem na França esse embate, esse debate, essa produção. Então, esse tema é um tema que incomoda. Em Portugal incomoda. Hoje Portugal está muito aberto, mas é um problema falar disso. Então, tanto para os colonialistas como para nós do Sul, nós sulistas, é mexer numa ferida. Mas como a psicanálise diz, não adianta esconder. Vai aparecer, esconde do lado do tapete, ela aparece do outro lado, né? Então, o que hoje a gente está vendo é que esses movimentos,
que a gente chama de diversidade, pluralidade, eles estão na linha de frente do combate hoje da forma sombria e truculenta que a gente está vivendo. Então, essas pessoas estão recebendo essas porradas direto. Então, são elas que estão trazendo à tona toda essa temática, né? São elas que mantêm viva essa temática. E se tem... quem é que traduziu, por exemplo, A Invenção das Mulheres? É uma editora desse tamanhozinho. Então, o livro é caro. Eu não sei se eu mandei para vocês, que eu mandei tanta coisa, mas se eu não mandei um capítulo desse livro, eu tenho um PDF que eu uso em sala de aula, né? Eu posso mandar para vocês. O livro custa caro. Não, você mandou. Mandei? Tá, então, vale a pena ler, para entender essa lógica de olhar, uma lógica outra, de olhar essa questão das mulheres negras do lado de lá, do outro lado do Atlântico. Bem, dito isso, apresentando a antiga geração das feministas africanas, eu gosto muito não só da Efia Madilme, como da Amina Amama. Amina Amama escreve até hoje assim, textos maravilhosos. Eu selecionei alguns trechinhos para trazer para vocês e a gente falar um pouco delas. Então, no primeiro momento, eu esqueci de dizer isso, né? No primeiro momento, vou falar sobre esse feminismo africano. No segundo momento, a gente vai entrar no feminismo negro brasileiro. Tá? São os dois momentos aí. Esses assuntos são muito amplos. Se deixarem, eu falo muito ou eu esqueço de coisas básicas. Eu preciso que vocês atuem, falem, concorde, discorde, me chame a atenção. Tá? Já que isso aqui são cursos que levam um semestre, para cada turma desse, então eu preciso que vocês atuem junto comigo. Então a gente tem essa primeira geração de africanas feministas. Depois a gente tem outra geração, esse livro aqui é da Yumi, né, também. Mas tem a Patrícia Feldman e tem a Ngumi, e tem uma grande influência das nigerianas. Esse é o assunto que eu tenho que falar. Por que as nigerianas trazem esse tema? Porque elas são todas, não são todas, tá? A gente tem produção de outros países da África subsaariana, tá? A gente tem produção em língua portuguesa desses países como Angola e Moçambique, mas dentro da língua inglesa você tem uma tradição de reflexão teórica muito mais avançada, aí, digamos, ou mais aprofundada, se vocês quiserem. Verdade. Vocês têm, por exemplo, o filósofo o Bembe falando como essa produção inglesa ela tem uma longa trajetória de reflexão teórica. E como hoje essas mulheres elas desafiam esses pensadores africanos famosos, de grande renome e tal, né? E que a língua inglesa propiciou essa divulgação, que nós temos dificuldade de trazer até a gente, né? Mas nem todas são nigerianas, tá? Como eu disse, tem várias, do Quênia, da África do Sul tem muitas, né? Mas tem uma produção grande. Mas eu queria acentuar por que Nigéria. A Nigéria tem uma grande tradição de estudos desse tipo de reflexão, né? A Nigéria tem uma relação atlântica muito profunda em termos de formação das universidades. Eles tiveram a universidade muito mais cedo do que a gente, como o resto da América Latina, né? Então, a Nigéria, e fala muito forte aqui no Brasil, eu acho que, não sei até que ponto vocês já leram sobre isso, existe na historiografia brasileira uma ênfase muito grande nos povos iorubás. Os povos iorubás na Nigéria é um povo assim,
é um povo entre outros povos. Mas ganhou, nessa travessia, um grande ressalto, uma grande transparência. E elas trabalham os urubais. A maior parte que veio do comércio atlântico de escravo não foram os urubais. Então, dentro da historiografia brasileira, eles criaram uma hierarquia. Os urubais tinha escrito, hoje os urubais são mais avançados, civilizados, agora os outros são mais atrasados. Eles criaram essa coisa aí na historiografia que tem uma influência baiana, né? É lá da Bahia, aí isso só um curso daria conta dessa questão. Mas o importante é que esses livros fundadores, eles vão falar sobre os urubais, que são elas que produzem sobre eles, e vão fazer uma história dos urubais pré-abertura atlântica. Tá? Para todos aí, abertura atlântica é a palavra que eu estou substituindo pelo pré-colonial. Por quê? Tem que perguntar, gente. Tem gente que acha que... Por que eu estou preferindo pré-abertura atlântica do que pré-colonial? Porque dentro da história africana, os colonialistas construíram a história africana assim: pré-colonial, colonial, pós-colonial. Então, o que demarca a história africana é o colonial. Então, hoje, a gente fez um outro vocabulário para falar do mesmo assunto. Certo? Então, essa é a marca colonialista da escrita da história da África. Então, por isso que eu tento outro caminho, chamar de outro nome, que todos entendam. A abertura atlântica são aquelas sociedades que elas vão falar, e elas situam que, ao longo do comércio atlântico, essas sociedades vão se transformando. Seus valores, suas formas, suas culturas, suas políticas, seu modo de ver o mundo. E, mesmo hoje, ainda muitas sociedades têm esses traços que ela está falando, né? De homens, filhas. São lugares ocupados por homens, porém chamado de filha. Então, é um debate grande, né, dentro dessa literatura, que, como eu disse, vale a pena ler. E, a Mina Mama, já falei dela, e a crítica da Desirée, a crítica da Fedran, a crítica de várias autoras aqui, que eu nem coloquei, mas essa crítica não dá para vocês fazerem a leitura e não fazer a crítica. Tem que ler o contraditório, tem que ler o outro lado. Hoje há uma crítica a essas pensadoras. Certo? Então vamos lá, continuemos. Ou comecemos, né? Vamos começar aqui. Então, africanizando os feminismos. Os feminismos ocidentais. Então, elas vão acusar o poder explicativo de gênero para a realidade das sociedades africanas. Elas são essas datas aí, é bem importante entender as datas para entendermos esse paralelo que ainda vou fazer dentro dessa primeira parte com a questão do feminismo no Brasil. Tá? Acho que é a segunda parte, que eu vou voltar ao feminismo no Brasil. Mas, atentando para o que já foi falado ontem, da década de 90 como importante para a crítica ao feminismo universalista, para essa crítica que ataca diretamente o coração do feminismo ocidental. Então, o argumento. O primeiro argumento, o argumento que eu chamei a atenção ontem sobre o pensamento das irmãs do Norte. A gente precisa ter experiências nossas, locais. Então, a grande acusação é a falta da experiência do cotidiano das mulheres africanas. Então, elas vão fazer uma grande crítica à antropologia. Por que antropologia? Para quem nunca estudou a história da África. Antropologia, como o Levi-Strauss diz, nasce na África. Né? Tem uma origem espúria
né? Ela nasce à frente do imperialismo, entrando na sociedade, explicando aquela complexidade que o Ocidente não encaixava. Noção de família? Não, essa família, ele não tem família. Noção de Deus? Não, ele tem vários deuses, eles não têm Deus, né? Então, essa complexidade surge a antropologia para explicar isso. Então, o que elas vão fazer? Fugir um pouco da disciplina antropologia. Não quer dizer que a antropologia hoje não tenha feito revisão e que é outra coisa, tá? Só estou colocando lá atrás como a antropologia vai explicar essa grande construção que era inexplicável no período de contatos, no período dos encontros entre Ocidente e África. Então, é a antropologia que elas vão meio que fugir delas, mas que, como elas dizem, tem que voltar, porque a antropologia tem instrumental fabuloso para dialogar com essas comunidades. Então, o argumento comum era essa falta de vivência, não é? A falta de conhecimento. Então, as africanas são muito parecidas com a gente, porque ela é da mesma cor, porque ela tem uma cultura, um país muito próximo, mas elas não são brasileiras. Sequer falam português. Mesmo problema das nossas teóricas que vêm lá do norte. Então, as experiências são outras. A gente tem que construir o nosso feminismo. Eu não posso deixar de falar isso e repetir isso. A gente tem que ver que as experiências delas são geniais, mas elas não estão aqui no lugar de vocês. Isso a gente não pode esquecer. Então, vejamos o argumento. O primeiro é o caráter universal da categoria gênero. Lembra da Bach? Pois é. Elas estão falando isso ou um pouco antes ou na mesma época. Então, a busca por exemplos e ilustrações. Então, a tomada de exemplos, de casos que vai ilustrar o geral. Então, todas as mulheres africanas são assim, a partir desses exemplos, né? Aí o caráter universalista da questão de gênero ocidental, né? Outro grande argumento, a categoria gênero não é organizador das sociedades africanas. Aí elas perguntam, que sociedade? Elas falam pré-colonial, tradicional. Que sociedade é essa? A gente já falou um pouquinho sobre sociedades africanas pré-abertura atlântica, e é muito complexo. É muito estranho para a gente, sabe? Não é porque você é negro que você é um africano, não é. Não é que porque eu sou uma mulher que eu vou entender todas as mulheres do mundo, do Brasil, brasileira, da minha cidade. Não é. Então, essa categoria gênero, ela diz, não é o grande organizador da sociedade africana. Né? E entender que sociedade você está fazendo referência. E elas trazem essa questão. Não é essa polaridade homem e mulher é estranha às sociedades pré-abertura atlântica. Ela não convive bem com muitas sociedades hoje. A gente sabe que as sociedades hoje, africana, subsaariana, elas têm ainda coisas muito fortes dessa sociedade tradicional. Para o bem e para o mal, tá? A tradição, ela, como a cultura, ela não é inofensiva e sempre boa. Atenção para isso, porque a cultura Não, a cultura nem sempre é boa. Cuidado com essa terminologia, né? Então, o sexo não é um fator estruturante nas comunidades africanas. Isso daí é bem importante, você vai ver, elas vão bater todas na mesma tecla, né? De como o sexo, se a pessoa biologicamente se identifica com o sexo masculino ou feminino, esse não é o critério de divisão social das comunidades agrárias africanas, negras, tá? Subsaariana, portanto. Esse não é o critério. Aí vocês podem perguntar qual é o critério, né? Então, que critério é esse? Olha, o critério fundamental é por idade. Ou idade. Os mais velhos, os mais jovens, os de meia idade. E esses critérios estruturam o poder.
Outro critério fundamental, é de geração. A sua solidariedade está estruturada segundo a sua geração. Que geração é a sua? Porque você foi criado junto, né? Está junto. Então você tem uma tradição da oralidade, de contar sobre os seus antepassados juntos, né? E outro critério é de parentesco, que sela as relações de solidariedade. Eu citei na aula sobre escravidão um estadunidense que fez um trabalho maravilhoso em 1955, que é o Philip Curtis. O Philip Curtis diz, contar a história da África pelos grandes estados, os grandes estados da África, né? O estado do Benin, estado de Gal, são os grandes estados, as grandes sociedades. Aí ele diz o seguinte, olha, a África subsaariana, ela é formada majoritariamente por pequenas comunidades e não por esses grandes estados. É minoria. Então a gente tem que entender a maioria. E qual a relação positiva de ser um grande estado ou de ser uma comunidade? Olha, um grande estado é como qualquer império, gente. Ele é perverso, ele é dominador, ele é opressor, ele tem um exército, ele faz a guerra. As pequenas comunidades, elas estão classificadas segundo a sua capacidade de sobrevivência pela solidariedade. É muito mais interessante, mas se você comparar a história da África com a história do Ocidente, o Ocidente só mostra os impérios. Aí, os africanos, também tem império. Aqui também tem império, aqui também tem Estado. Isso é uma discussão muito forte na década de 70 da historiografia africana. Então a gente tem que pensar que essa sociedade se estrutura, e a gente vai estar falando da maioria das pequenas comunidades agrícolas, dessa maneira, tá? Dessa maneira em que o sexo não é tomado em conta para a divisão social. É a linha de parentesco, a sua capacidade de ser parente, ou, portanto, quem é parente conhece o seu antepassado. Se você não souber contar tudo lá, você não é parente. Você tem que contar. Você, quando nasce, tem um nome da sua terra, do seu pai, da linhagem do seu pai, da linhagem da sua mãe, do grande ancestral, da era do seu pai, da era da sua mãe. Então, o seu nome é composto por isso. Então, você tem que saber tudo isso. Atenção, é uma sociedade da oralidade, né? Se você não sabe isso, é porque você é estrangeiro. Ser estrangeiro, ao contrário aqui da nossa sociedade colonizada, era a pior coisa que você podia ser. Tá? A gente tem os indígenas brasileiros também que tem isso, né? Você não é parente, não sabe caçar, não sabe pescar, não sabe fazer a tapioca, não sabe fazer nada, vai comer com os cachorros. Esse é o seu lugar. Então, essa ideia de parentesco, ela atravessa a sociedade tradicional africana. Olha, a palavra tradicional também é problemática. Pois é. Mas essa classificação social também é hierárquica e, no certo sentido, desigual. Isso. É a desigual, exatamente isso que o Meia-Sul vai falar. Aí eu fiquei pensando aqui com as histórias das mulheres que você trouxe, que estão aqui nos textos, né? Da Ana, da Viviana, da própria Vinga, que elas estavam nesse lugar porque elas têm de uma genealogia reconhecida e importante. Isso. Porque outras mulheres, aí a minha pergunta, né, se outras mulheres não tinham esse lugar de reconhecimento, notoriedade social, não sei quais os termos da época, né, para não ser anacrônico. Tá, quando a gente fala desse lugar... Pensando em outras mulheres Isso. nessa sociedade. Então, quando a gente fala, eu vou falar sobre a Rainha Ginga. A Rainha Ginga dá um curso inteiro. Quando a gente fala dessa hierarquia, a gente está falando do topo dessa hierarquia das elites. Tá? São as grandes elites. Elites dessa comunidade pequena, tá? Agora, se for um grande império, um grande estado, é a elite que a gente está falando. Ela é demarcada por isso. Eu mostrei aqui o trabalho do Meia-Sul, em que ele fala que dentro das sociedades, das comunidades domésticas, o explorado era o escravo e as mulheres. A gente já falou da importância das mulheres, né? E quando as mulheres vai para esse topo? Essa é a sua pergunta, né? O caso tem vários casos, tá? Pela África subsaariana, mas eu vou falar do que eu estudei, tá?
Então, o caso da Rainha Ginga é que os historiadores disseram, no início da história sobre ela, que ela era a grande exceção. Aí a gente começa a trabalhar e descobre que não, aquela região ali tem várias mulheres que tiveram esse lugar. E a historiografia colonialista conta que são mitos. E hoje essa região dos mundos já tem estudos mais aprofundados. E eu trabalhei essas questões, principalmente da Rainha Ginga, em que mostra que não é que não tem uma tradição entre os umbundos de governança das mulheres. Isso é dito pela historiografia, tá? Não é isso. É que tem poucos estudos sobre os antepassados e o lugar das mulheres com a perspectiva de gênero. Essa é a verdade. E até hoje persiste. Eu disse que a grande produção sobre a Rainha Ginga é aqui no Brasil, né? Muita gente faz tese, trabalho e tal. Mas a perspectiva de gênero é carente ainda no texto, na escrita. Tá? Então, voltando aqui. Então, sexo não é fator estruturante, mas sim essas hierarquias. Agora, a sociedade chamada tradicional ou anterior à abertura atlântica é uma sociedade de grande plasticidade. Lembra? Quem não tem parentesco não é nada. Mas você podia ser incorporado. Se você é estrangeiro, mas você podia entrar na sociedade. E se tornar um como qualquer outro membro da sociedade. Então, essa fluidez da sociedade tradicional africana, ela tem a ver também com o que nós chamamos de religião. Tá? Para mim é um termo muito pesado para dizer que essas comunidades tinham uma religião. Ela tem uma cosmologia, ela tem uma cultura que está entranhada em outros campos que o Ocidente passou a vida dividindo, né? Político, social, econômico, por aí. Nessa sociedade está tudo junto. Então, as questões de crenças, religião, elas também estão entranhadas nos outros setores da sociedade. Então, você entra para essa sociedade. Você entra, você passa a ser membro. Ela é porosa, ela permite que você entre. Então, essa é a capacidade que eu acho dessa estrutura que não tem fixado o que é sexo no sentido biológico que o Ocidente fez. A gente não tem isso, é isso que a Madilme vai falar, é isso que depois outras autoras vão debater. Então, a Madilme, em 87, ela questiona essa diferença de sexo e gênero, e a Butler, em 90, também fez isso. Então, há um debate de que o Ocidente misturou biologia com cultura e naturalizou aquilo que Foucault utiliza, né? A naturalização da ideia de gênero. Então, essa é uma acusação séria a esse conceito, mas como a gente vai ver, a Butler, em 90, também faz essa profunda crítica às questões de gênero. Professora, desculpa a intervenção, mas dentro do estudo da senhora e de todas essas pensadoras, existe algo relacionado ao impacto dessa visão ocidental sobre essa cultura africana? Assim, até que ponto toda essa abertura do Atlântico alterou esse modus operandi, esse modus vivendi da sociedade? Existem estudos específicos nesse aspecto? Existe. Os africanos e as africanas têm feito grandes estudos sobre isso. Inclusive a ideia de que, não, esse dado é um dado ocidental. Não, ele está lá há séculos dentro da sua sociedade tradicional, ele já é. Isso tem um conceito para isso, que é apropriação. Os africanos se apropriaram de elementos do Ocidente e construíram, com essa transformação, uma outra sociedade. Tem um texto muito bonito do Bembe, já está em português, sobre religião. É sobre a história do cristianismo em África. É a tese dele.
É Bembe. M. Bembe, que é um pensador, filósofo muito conhecido. Se eu botar esse nome aí, e a questão do cristianismo em África, você, no instantinho, ele faz estudo na África do Sul, né? Então, ele trabalha exatamente isso. O que os africanos fizeram com o cristianismo? Quer dizer, qual foi o processo? Eles só receberam, se tornaram cristãos, achar que dentro da cabeça dos africanos há uma limpeza, aí as teorias, as teologias cristãs chegam lá e se depositam. Se a gente não pensa assim, não existe essa página em branco do Adam Smith, né? Se isso não está aí, alguma coisa aconteceu nessa cabeça, né? Que é a história dos escravos, dos escravizados aqui no Brasil. Ou seja, aquelas pessoas que chegaram com sua cultura africana, sua vivência africana, e esqueceram tudo e se tornaram submissos às ideias hegemônicas da sociedade cristã colonizadora. Não aconteceu isso que está aí. Né? Até hoje, esse legado africano é muito forte no Brasil. Então, a mesma coisa para a África. Essas sociedades, elas se apropriaram, se transformaram e fizeram outra coisa. Tanto que a gente fala, muitos autores chegam a falar em cristianismo africano, em islamismo africano, porque os ortodoxos não aceitam, né? Não, isso não é cristianismo, isso não é islã. A mesma coisa para outras organizações sociais das sociedades africanas. Então, achar que eles só receberam é dar um lugar de passividade a esses povos, como a escravidão. Eles só foram escravizados, coitados. Então é a história da vitimização. Não, eles atuaram. A gente já falou aqui da assimilação das mulheres africanas, né? Escravizadas. Então todos esses elementos que foram chegando com o Atlântico, ele mudou profundamente a sociedade africana. Mas a sociedade ocidental também mudou profundamente. Houve elementos africanos que percorreram o mundo e atravessaram o Atlântico para várias direções. Se você fizer estudo dessa época, é isso que tá lá, uma grande mudança. O que eu estudei um tempo é como os europeus que estavam nessa região de Angola, que é a área do estudo, né, eles se africanizaram. Eles se tornaram africanos na forma mais tradicional. Eu estudo, por exemplo, do século XVIII, eles se africanizaram, se tornaram um elemento da terra, como se diz no texto colonial. Então, esse encontro, essa abertura atlântica, ela trouxe transformação para os dois lados. Eu acabei de escrever um texto que vai sair agora, vai ser publicado, e que eu termino o texto falando das grandes transformações a partir da escravidão atlântica. E essa escravidão atlântica, ela vai formar o que nós hoje chamamos de racismo. Ela é igual à criação do racismo. Por quê? Porque a escravidão pegou um ser humano e tentou transformar em animal. É uma animalização das pessoas. Então, quando alguém quer transformar o outro, a máxima submissão, ele é atingido por isso. Então, tem um estudo de um historiador americano, né, o estadunidense, um estudo muito, muito bom, que ele diz que a escravidão trouxe ao escravizador o racismo. O conceito de identidade ocidental é composto por esse racismo que nasce no processo da escravidão. E o lado africano, como é que fica? E o lado da população negra dispersa pelo mundo? Essa população, como diz o Bembe, tem que se descolonizar. Ela não pode pensar que porque ela foi e passou por esse processo dessa maneira, ela tem alguma coisa a ver dessa maneira.
Então, a descolonização é de ambos os lados, é isso que eu quero dizer. E as marcas profundas da violência de ambos os lados. Então, a sociedade ocidental é uma sociedade profundamente violenta. Esse é o historiador que eu estou dizendo que fala isso. Ela é profundamente violenta porque ela é marcada pela escravidão. Então, o branco que escravizou o africano, ele se tornou ser uma parte dele podre. Mas o que foi escravizado também tem uma parte muito sombria, que vai ter que se erguer a partir disso. Então, esses são estudos sobre escravidão, não era para eu estar voltando a isso, mas as perguntas de vocês, né, como é que ficou a marca dessas sociedades? Não é só na sociedade africana, é entender a sociedade contemporânea e o que a gente está vivendo hoje. Pois não. Até porque eu tenho muita preocupação, né, eu sou historiadora e antropóloga, dessa exotização também dos personagens, né, personagens históricos, sujeitos, agentes, e hoje, assim, quando a gente olha, lá na UNB, a gente tem as cooperações com os países africanos de língua portuguesa, né? E aí tem uma folclorização que esperava esse discente, estudante africano, né? De que ele vai vir com roupas étnicas, né? Que ele vai ter uma religião afro. E os meus alunos, eu dei aula na educação durante um ano, eram pentecostais, né? Cristãos, tão machistas quanto os brasileiros, né? Porque no machismo não tem nacionalidade. tom, não tem nacionalidade, não tem tom. Eu tinha, inclusive, alunos que uma vez no debate falaram assim, não, porque no Brasil a gente não pode bater nas crianças. E no meu país, o idoso, né, que seria o idoso, né, o mais velho, ele tem poder. Então a gente pode sim, porque faz parte da cultura. Então tinha todo o debate, né, sobre o que é cultura, porque para a gente na antropologia não existe uma cultura, a cultura única. Então, assim, é muito importante esse lugar de oposição dessas mulheres, que é inclusive para falar da gente, mas que também fala, por exemplo, fico imaginando os países africanos hoje. Né? Acho que o texto da Patrícia é muito bom para a gente pensar essas contradições do feminismo e o que é a África nesse capitalismo, né? E como que se dá os encontros hoje, né? Porque nós temos, enfim, nós somos uma sociedade, se tem um lado benéfico, né, desse mundo moderno, a gente poder estar em outros países e estar em constante encontro e conflito, porque o encontro é conflito, né? Quando um aluno fala para mim como mãe que não, a gente pode bater na criança sim, porque isso faz parte da cultura, não, calma aí, não é assim, né? Não deveria ser assim também lá, mas eu também falar isso para ele também tem um aspecto aí violento, né, colonial, eu diria. Então, assim, o mundo contemporâneo, como o século XVII, também é muito complexo, né? E aí a pergunta era, que eu tenho sempre dúvidas sobre o que essas mulheres trazem, que eu entendo a crítica de gênero, e acho que ela tem sempre que ser criticada, porque o debate teórico acadêmico ele tem que ser passível de crítica sempre, não é? Mas aí a minha pergunta fica, né? Estava até falando semana passada, vou perguntar para a professora Selma. E as mulheres na África hoje? Né? As mulheres nesse vasto território, que são diversos países, diferentes históricos e culturas, elas também, muito provavelmente, vivem a desigualdade de gênero. Vou colocar desigualdade de gênero, porque é o termo que eu consigo explicar, né? Como que elas reivindicam o seu lugar de igualdade hoje, porque o texto da Patrícia fala muito da terra, da importância da terra nessas sociedades, que linka com essas mulheres, a Zinga, a Ana, a Bibiana, Oferana, mulheres que tinham posses, tinham terra, por isso tinham certo poder também genealógico. Mas como que tem essa contradição do que a gente chama de tradição e o moderno, que de fato o gênero ocidental torna, né, a ideia de igualdade de gênero como algo moderno, civilizacional até. Não sei se eu falo, enfim. Não, eu acho que a questão é bem pertinente, só que também tem que ter cuidado, senão a gente escapole daí, né? Mas é claro... Não, eu respondi também, só para... Não, mas essa questão me chama a atenção. Como eu disse, eu frequentei até 2019, durante esses últimos 30 anos, idas e trabalho, dei aula no mestrado, doutorado, tanto em Angola como em Moçambique.
Eu tenho grandes amigos por lá, e na amizade a gente sabe o que acontece e a cabeça das pessoas, né? Não é em sala de aula, mas é aquele contato mais íntimo com as pessoas. Então, é muito complexo isso, mas é claro que você não podia dizer para o seu estudante: oi, cara, está errado, não se bate em criança, tá? Porque você tem outros valores, ele tem outro, vai ser um embate de valores, né? E ele diz, é tradicional, a tradição manda. A tradição manda também, que eu escutei dos amigos, principalmente os amigos homens, né? Que, eu sou casado, não sou contra a poligamia, porque a poligamia é uma coisa atrasada, de sociedade africana atrasada, eu sou africano. Mas eu tenho mulheres casa fora do casamento. Aí eu falei, como é que você justifica isso? É a tradição. Aí eu perguntei a uma amiga minha, mas essa tradição que ele alega, você também tem seus casos? Não. As mulheres não têm isso. Agora, então, é o caso da família nuclear, né? Casamento monogâmico, tudo uma tradição de valores ocidentais, integrado às sociedades africanas, mas que é uma coisa tão difícil de explicar isso que eu vou explicar. Eles são super contemporâneos, modernos, tem todo mundo tem seu celularzinho, todo mundo faz. Mas, se morrer um parente, gente, aí você vai descobrir uma coisa. Acabou a vida, ele tem que fazer o enterro, que não é igual ao nosso. Eles têm que fazer um ritual, que se não fizer, sabe, a alma do antepassado, do fundo, não vai deixar ele em paz. Eu conheci, por exemplo, uma aeromoça, aquela moça que viaja no avião, que vem para lá, anda o mundo todo, toda moderna, toda... Aí ela falou, não, eu não posso trabalhar, porque tem um funeral na minha família. Esse funeral tem nomes locais, tá? E acabou, é uma semana. Vocês estão pensando o quê? A semana todo mundo chorando? Não, é uma semana de festa. Né? Semana de muita folia, muita bebida, muita comida, muita festa. Então, explicar isso dentro dessa sociedade que tem uma família nuclear, que não é o tipo de família da tradição, eu não sei explicar. Como eu passei muitos anos, as pessoas foram mudando também, né? Envelheceram como eu envelheci, têm uma maturidade hoje e são trajetórias muito estranhas para mim. Eu que convivo com isso, para mim, é uma coisa diferente. Por isso eu chamei a atenção. Vocês são brasileiros, vocês não são africanos. Mas as experiências delas são muito ricas, igual as feministas negras dos Estados Unidos. Um histórico muito rico. A gente tem que aprender com elas. Mas nunca esqueça que você não nasceu nos Estados Unidos, não foi criado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem uma coisa lá também muito complicada, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, senão a gente não acaba hoje. Mas essa apropriação gera essas coisas contraditórias. Por exemplo, uma coisa que para nós, que temos famílias nucleares, pai, mãe e filha, aquela coisa de família pequena, que deixa a gente de boca aberta, como feminista e como mulheres do Ocidente, né, a nossa mentalidade ocidental, é que as mulheres não fazem isso, não tem caso fora. Claro que tem mulher que tem caso fora, mas tem outros casos fora do casamento. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é muito comum. Elas são profundamente tolerantes com os homens, nesse caso. É uma coisa assim, que eu experimentei com as minhas amigas, ao longo dessa trajetória. Então a gente tem que entender que é outra coisa. E que tem que ter cuidado para selar, definir assim de cara, né? É outra coisa. Eles criaram lá alguma coisa. É muito comum, eu trabalhei nesses últimos anos no sul de Angola, em que você encontra, por exemplo, aquelas mulheres com aquelas roupas tradicionais, não fala português. E aí, de repente, você está lá,
Aí escuta o barulho do celular, ela pega a roupa assim, do paninho dela, tira o celular e fala na língua dela, no celular. Então ela vive no mundo da língua local com o celular, gente. Então, como isso foi apropriado para uma sociedade tradicionalíssima, já que ela nem sequer fala português. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e tolerância para se aproximar dessas coisas, tá? Então, essa estrutura, voltando aqui, para não fugir muito, africana, tem dificuldade, mesmo a contemporânea, como a gente está falando aqui, de se encaixar nessa coisa de gênero. E é isso que elas vão debater, né? Então, o que é que elas dizem? Os estudos de gênero precisam ser descolonizados. Tem estudo da Indumi que fala sobre seria gênero mais uma forma imperialista e colonizadora que chega à África? É um estudo desse que eu acho muito bom e que a gente vai falar deles. Posso passar aqui? Então, continuando aí a questão da argumentação, né? Representação, mulher africana, mulher vítima, categoria homogênea. Então, eu já falei um pouco, se explica esses termos, né? Mulheres, portanto, heterossexual. Eu não disse que o estudo da Ifia Martin, ela fala, também fala também sobre isso, de mulheres que vivem juntas, que têm famílias e têm filhos. Então ela conta, tem uma tradição de mulheres que moram na mesma casa e é casal. Ninguém da tradição africana tem esse nome, lésbicas. A tradição africana, até hoje, a sociedade contemporânea africana, tem uma rejeição a essa categoria, porque ela está carregada, né, de pontos bem negativos e de desvios, né, das normas. Mas eles aceitam essa forma de casamento, um casamento entre mulheres. Bem, só lendo o texto para entender que tipo de casamento é esse. Então isso existe até hoje, tá? O conceito de família, aí o gênero se arrebenta tudo, né? Porque ele é conceituado para a família nuclear ocidental, né? Pai, mãe, filho, e aí a coisa complica até hoje. Você vai para a casa de um africano, ou de um africano, né? Tá lá, a família você acha que é pai, mãe, porque ele tem a postura contemporânea, né? Pai, mãe, filho. Aí de repente você vê que tem primo, tem tio, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem. E a casa é imensa, cheia de gente. Então, essa família extensa, né? Que é da tradição dessa família pré-abertura atlântica, ela está lá hoje em outro formato, mas está lá. Eu tenho uma amiga que é professora lá, é africana e é professora lá em Lisboa. Aí ela dá aula na Universidade de Lisboa e ela comprou um apartamento tão longe, ela mora muitos anos lá, tão longe do centro de onde ela trabalha. Aí ela falou, eu falei, por que você mora tão longe? Ela falou, porque minha casa vai ficar cheia se eu morar perto. Os meus parentes, primos, vão chegar e vão ficar em casa. Foi o único jeito da casa não ficar cheia. Eu moro tão longe que eles preferem os parentes que moram mais perto. Então, tem as estratégias contemporâneas para se livrar dessa questão. Mas não existe alguém que não lide, por exemplo, na minha experiência com Luanda, por exemplo, com a minha experiência com Maputo, que não tem essa família extensa, escondida. É uma família escondida. Mas se for na casa dela, você encontra toda a família lá, a família é imensa. Eu dei aula em Moçambique na década de 70, tá? 76. E um dia chegava um aluno, né? Eu tinha me formado em História, Rio de Janeiro, né? Professora de ensino estadual. E fui para lá, muito jovem, e chegou um aluno e falou, olha, minha mãe morreu, tal. Eu falei, tá, claro, vai embora para casa.
Aí chega no outro dia, aquele mesmo aluno, não no outro dia, mas em outra altura, minha mãe morreu e tal. Eu falei, epa, quer bancar os perto comigo? Eu sou carioca, poxa. A estúpida aqui fez um sermão, né? Depois que eu saí de lá, uma professora falou, aqui esse tem duas mães. Entende? É possível ter duas mães de grupo étnico diferente. Por quê? Lembra que eu falei que as mulheres vão para outras comunidades? Ali você tem uma mãe. Naquela comunidade de origem dela, você tem outra mãe. Então você tem duas mães. Aí continuavam os alunos chegando e dizendo para mim, olha professora, morreu o meu primo. E chora, e fica triste. Aí eu falei, onde mora seu primo? Morava muito longe, ele nunca viu o primo. Aí eu falei, se você nunca viu o primo, é uma mentalidade racional, né? Nossa. Como é que você está chorando, querendo faltar aula porque vai ao enterro do primo? Aí a estúpida aqui aprendeu por tempo, né? Que parente é parente, seja onde ele estiver, e a dor é a mesma. Você tem que ir ao funeral. Ou aquele parente, a alma do parente vai se perturbar depois, né? Oi? A minha família é totalmente assim. Parente que eu nunca vi, né? Morreu, você vai ao velório, aí desbanca todo mundo aqui, vai lá tipo pra São Domingo, 5 horas de viagem pro velório. Aí você chega lá e fala, beleza, quem é meu tio? Pede bênção. E aí, tipo, todo mundo da cidade é seu tio. Você não conhece. Você vê que essa é a ideia de família extensa, né? Você tem parentes, e parente a gente não pode deixar de receber. Então, essa questão africana contemporânea é verdadeira. Eu fui a vários funerais e é isso mesmo, as pessoas param de trabalhar e passam a semana dançando, rindo. E é o funeral, você tem que ir para celebrar a morte daquela pessoa. Ou você está perdido. Você não vai dormir direito. Então, essas questões são muito fortes hoje. Para quem me perguntou, e aí, veio o Atlântico, veio a modernidade, o contemporâneo, como é que são essas pessoas? Eu sei lá de explicar isso. É uma coisa assim, complexa, né? Que você fala, não exagera, fulano, você quer ficar à toa, faltar ao seu trabalho uma semana. Não, só que esse funeral é caro. Sabe? Eu trabalhava, fazia pesquisa nos arquivos lá de Luanda, e os funcionários falavam, professora Selma, não poderia ter alguma coisa para me ajudar com o funeral da minha família? Era um tal de me pedir isso, né? Teve funeral, aí a diretora do arquivo falou, olha, ele vai faltar uma semana, o funeral é uma coisa muito cara, e ele vai precisar desse dinheiro. Se você quiser ajuda, se não quiser não ajuda. Outra coisa que você vai aprendendo, né? Para mim era uma conversa fiada, né? Você gastar tanto, você não tem dinheiro nenhum e gastar tanto dinheiro com funeral. Mas se você vê a tradição também aqui no Brasil de casamento, né? O cara não tem dinheiro nenhum, mas gasta rios de dinheiro para mostrar, olha, minha filha passou. Essa questão do velório é muito interessante, eu não sei na família de vocês, mas na minha, além de todo mundo ter que ir, o velório não dura normalmente 2 dias, né? Porque o pessoal vem da roça e tudo mais. Então, assim, no velório do meu avô, que foi em 2019, a gente não é que a gente não viveu o luto, porque a gente teve que fazer comida para as pessoas. Parecia uma festa. Aí tinha um violeiro aqui no canto, cantando, e uma panelona de galinhada, e suco e caldo, e o povo dormiu de um dia para o outro, e no outro dia, assim, todo mundo foi pro cemitério e tal, voltou, continuou cantando, comendo, e depois todo mundo foi para sua casa, uns voltaram para São Domingos, uns foram para Barreiras, todo mundo voltou para sua casa. Mas essa questão de ter uma festa, de meio que comemorar a morte aqui, é muito comum. Então, quando eu vou num velório que não tem isso, eu fico, gente, mas cadê a panela? Mas é a panela de comida e as crianças correndo no meio da casa. Não tem. Todo mundo de preto, chorando, né? Mas isso toda a família, pai e mãe? Pai e mãe. É interessante saber que história de família é essa, né? Eu fico imaginando se essa questão do velório lá vem pela questão do matrilinear, né? Se a reverência maior é da família da mãe, né? Porque os sistemas de parentesco são muito complexos.
países, mas quando você falou da questão do marido, tem sociedades que a antropologia mapeou que o pai, não existe a nomenclatura pai. A africana, por exemplo. Não tem pai. Quando, pelo menos a maioria mapeada, né, eu estou falando do mundo todo, existe o tio materno. O tio, né, o irmão da mãe, Tem muito mais autoridade. Muito mais autoridade, porque não se mescla o conjugal com o sistema de parentesco, como é pra gente, né? Quer dizer, meu marido é minha família, né? Tudo bem, tem a minha família que ficou, né, no Rio de Janeiro, pai, mãe, e tem a minha família constituída aqui. Né? Para eles não, né? Então o matrilinear vem do tio da mãe, o tio da mãe é a figura, né? Então é como se fosse assim, não, é aquele é o cara que eu tenho relação sexual, que eu vou ter um filho, mas a minha reverência, né, da onde eu me guio, vem. Então por isso que eu perguntei para você se era de pai e mãe, que às vezes é só o de mãe. Às né? vezes é uma tradição só da mãe. Do meu pai acontece, mas da minha mãe é muito mais forte da minha irmã, muito mais forte. Então, voltando à questão que ela levantou ali, bem importante, o matrilinear e o patrilinear, né? Aqueles impérios, aqueles estados, aquela coisa que, de grande formações sociais que nós chamamos impérios africanos, eles são patrilineares, no geral, né? Agora, essas comunidades que eu estou falando aqui, elas são matrilineares. Então, quando você tem um Estado, quando você tem uma formação social mais ampla e poderosa, uma formação de um exército, aí você não tem o matrilinear. Você tem o matrilinear, quer dizer, você pode ter junto, tá? A grande elite matrilinear e grandes comunidades matrilineares. Agora, essas sociedades que eu dei exemplo aqui são todas matrilineares, tá? Que o matrilinear, como eu já disse, não tem nada a ver com o poder das mulheres, é só para contar a relação de parentesco, né? E a relação de parentesco, dentro das comunidades Umbundo, por exemplo, são relações em que há uma troca das mulheres. Tá? No Xangane, lá em Moçambique, a mesma coisa. Elas são muito parecidas, né? Você pega um grupo de mulheres núbias, né? E essas mulheres são levadas para outra comunidade. Aí elas têm casamentos e têm filhos. Chega uma altura, os filhos voltam para a comunidade original da mãe e são criados pelos irmãos. Então, os irmãos são os tios. Então, o poder do tio é muito mais forte do que o poder do pai. Só a antropologia tira esse nó, né? Porque é um nó. Uma aula de parentesco é a coisa mais que você faz na vida. Então, uma explicação de como, e às vezes esses dois sistemas estão juntos, intrincados assim. Aí tem o matrilinear local, geral, aí vem o mais grande. É importante também você falar que isso não é abandono paterno, né? Porque a gente tende a falar assim, tá vendo, o pai não, tá vendo? Isso não é legitimação para abandono paterno, igual a gente fala hoje, isso é uma explicação de organização de uma sociedade. Social, né? E também como a relação mais forte não é de irmãos, mas de primos. Essa situação explica por quê. Então, quando o texto colonial diz assim, porque o comércio atlântico de escravos, os africanos vendiam até os filhos. Primeiro que não é o pai que vende os filhos. Né? Os irmãos vendiam, não é irmão. Essa figura não era o presente dentro dessas comunidades. Então, essas informações do século XVII, XVI, XVII, XVIII, elas têm que ser muito bem cuidadas e lidas com um filtro muito, muito especial. Isso se cai na mão das pessoas que acreditam no que a fonte está dizendo, é muito perigoso mesmo, para criar um viés bem equivocado do que é essa questão de parentesco. E agora você imagina essa questão de parentesco entranhada com as relações capitalistas, neocapitalista, neoliberal, né? Aí é disso que a gente vai falar, porque elas vão falar disso. Aí complica de vez, né? Podemos continuar aqui? Então, o conceito de família, que a gente já falou um pouquinho aí, né?
a família extensa, a grande família, que é o comum entre os africanos até hoje, de outra forma, né? E a missão. Essas mulheres acham que elas têm que trazer consciência de que elas são oprimidas. Fim da dependência econômica. Então, a perspectiva feminista, ela quer lutar no geral. Não é uma luta localizada pela independência de um grupo, sim, mas todo. Aí entra o feminismo e o desenvolvimento. Essa é uma matéria que me é muito cara atualmente, tá? Em que a gente trabalha com os organismos internacionais e o conceito de desenvolvimento. Desenvolver para quem, né? A pergunta quando se fala em desenvolvimento. Para quem que vai estar incluído nesse desenvolvimento? E os organismos internacionais, de ajuda internacional, de cooperação internacional, estão dentro desses países africanos hoje. E eles, como a ONU, eles se apropriaram da agenda feminista. Só que levam para esses países a ideia de gênero universalista. Sabe, eles têm que levar para essas mulheres a ideia de gênero que eu tenho. Vocês têm que ser independentes. Vocês têm que ser feministas. Como? Que feminismo? Não o que é extraído da sua realidade, mas o feminismo que a cooperação internacional, que o FMI, que o Banco Mundial leva para essa... Então, essas são as grandes ajudas internacionais hoje em África e que, muitas das vezes, entra em comunidade, faz a cabeça das mulheres. Então, as mulheres estão lá falando, não, eu tenho que ter emancipação, eu não quero saber nada da tradição. A tradição só traz atraso, ela é atraso. Você lê os textos de algumas feministas africanas, elas chamam qualquer tradição de atraso. Como eu disse, a tradição, como cultura, como tudo, tem dois lados, né? Ela não é só boa, ela é maléfica também. Mas a negação, impacto total dessa tradição é cortar qualquer coisa sua, da sua raiz. Então, essas instituições internacionais, elas fazem exatamente isso. E fica muito complicado quando você vê um discurso feminista, mas aquele discurso feminista ocidental na boca das africanas. Elas são feministas, elas estão pelo feminismo. Elas lutam por aquilo. Então aí complicou tudo, né? Alguém queria falar? Internacionais também vão se penetrando, né, nas instituições locais ou nacionais e acabam justamente perpetuando essa padronização forçada, né? Isso, o que ela está dizendo é que isso não acontece só na África, claro. A gente tem a FMI, Banco Mundial e ONGs financiada pelo imperialismo, né? Exatamente fazendo isso que a gente está falando aqui com as questões feministas e de gênero, né? Fazendo esse tipo de padronização. A gente tem isso em grande quantidade nos países africanos porque precisam de ajuda, não é? Precisam de apoio, né? No continente africano, ocorre de uma forma totalmente diferente do que ocorre nos Estados
da sua história. Exatamente. Então você pegar assim, pô, não é uma base, você pode usá-los como fonte, mas a sua base histórica é outra, né? Tipo, suas vivências são outras. Então eu penso muito nessa questão, porque eles querem realmente criar uma narrativa, criar uma construção de narrativa, onde só o de pensamento mais colonizado, né? Tipo, tá quebrando esses padrões dentro do ocidental para essas outras perspectivas, né? Então, tipo, trazer a visão deles como se tornar uma visão única, né? Tipo, e não uma visão diversa, plural. E não experiências extraídas da sua vivência, né? Que é isso, essa queixa maior que elas vão argumentar em relação à categoria gênero, importada, né? A gente tem intervalo, é agora? Então aqui é um momento para a gente parar, antes de eu começar a apresentar as pensadoras, né? Só falar que tem um revés também no debate do feminismo e desenvolvimento, que é a questão da pauta antigênero, né? Que quer dizer, luta contra um tal globalismo da ONU, das agências, para reafirmar uma cultura que é conservadora, que é patriarcal, só para dizer assim que o fenômeno é muito complexo, né? É porque então, hoje ele toma esse formato, né? Aí se tem um outro revés, né? A gente entende o que as teóricas africanas estão faltando, né? Porque esse debate do cultural e universal é um clássico, né, na antropologia, e é um debate mesmo. É diversidade, é cultura? Qual é o limite de pensar a cultura pode mutilar uma menina, né? Ou não? Então, assim, é um debate muito, muito sério e é muito complexo, né? E o revés que a gente vive, sobretudo na América Latina, é de dizer isso, o gênero é perverso, ele vem para deturpar a nossa história, a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa tradição. Exato. Então a ideologia de gênero, eles inventaram isso, né? quer dizer, Então agora a gente para um cafezinho e depois a gente volta ao debate.